Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por ter gritado com minha cunhada no meu casamento e dizer que ninguém se importa que ela está grávida? Meu marido, 30, e eu, 26, nos casamos durante a pandemia. Não pudemos ter uma grande cerimônia por causa das restrições, e infelizmente minha família não pôde estar presente, pois moram em outro país. Com as restrições finalmente suspensas, decidimos ter uma cerimônia mais tradicional no meu país natal com minha família. A família do meu marido veio, seus pais, alguns amigos, primos e sua irmã, 32, a chamaremos de Sara, e seu marido, 28, o chamaremos de Matt. Sara e Matt moram do outro lado dos Estados Unidos do que o restante da família. Eles tiveram o casamento deles há alguns meses em seu estado natal, e desde então, quando temos uma conversa, mesmo sem o nosso casamento se aproximando, Sara sempre diz que ela e Matt estão planejando engravidar na viagem para o casamento do meu marido e eu. Não é grande coisa, eu só me certifiquei de dizer a ela que ela precisa ovular para que isso aconteça, mas fora isso, eu poderia me importar menos. O que começou a ficar irritante é quando estávamos falando sobre todas as atividades ou passeios que as pessoas queriam fazer para poder reservar. Sara sempre dizia: certifique-se de que há tempo suficiente para Matt e eu no hotel para que possamos ficar ocupados fazendo nosso bebê. Novamente, meio nojento, um pouco irritante, mas seja lá o que for, eles são adultos. Cerca de uma semana antes de todos nós partirmos para o meu país natal, Sara e Matt chegam em nosso estado para passar um tempo com a família, já que raramente os veem. Meu marido e eu, seus pais e o irmão e a cunhada do meu marido estão sentados conversando, quando Sara anuncia que está grávida. Todos ficamos muito animados, parabenizamos eles e dizemos como estamos felizes. Começamos a fazer algumas perguntas, e Sara diz que está grávida de 2 semanas. Todos meio que perdem um pouco da empolgação e dizem: uau, é muito cedo, sugerimos esperar antes de contar para outras pessoas, apenas porque muita coisa pode acontecer. As pessoas geralmente nem sabem que estão grávidas até pelo menos 6 semanas, e mesmo assim são encorajadas a esperar até depois do primeiro trimestre para contar às pessoas. Meu cunhado e minha cunhada estavam muito felizes e animados por eles, mas os alertaram ainda mais, pois já passaram por vários abortos espontâneos antes de terem seu primeiro filho. Matt respondeu dizendo que eles só estão contando para as pessoas mais próximas, como seus pais, os pais dela e seus irmãos, mais ninguém, já que é tão cedo. Bem, no dia seguinte, Sara ligou para o tio-avô e sua esposa para tomar drinks e decidiu contar para eles também, ligou para uma tia e um tio e contou para eles, e no final do dia, basicamente toda a família extensa sabia, assim como algumas amigas da mãe dela que passaram pela casa e Sara contou. A cada pessoa que Sara contava, Matt ficava mais agitado, pois tinham concordado em contar apenas para algumas pessoas selecionadas. Matt finalmente desistiu e perguntou por que ela não apenas postava isso no Facebook, já que seria mais rápido, ao que ela respondeu que queria, mas achava que seria mal visto. Meu marido veio até mim e disse que parece que ela está tentando desviar a atenção de nós e de nosso casamento, como ela costuma fazer para chamar a atenção para ela. Eu disse para não se preocupar com isso, já que quando estivermos no meu país natal, ela não vai conhecer muitas pessoas, então ela não vai dizer nada. Ele concordou, mas foi falar com os pais dele e disse a eles o que estava sentindo, e pediu que gentilmente sugerissem que ela mantivesse isso em segredo quando partíssemos para a viagem. Eles concordaram que era válido ele se sentir assim, já que sabem que ela odeia quando o foco não está nela. Enfim, partimos para o casamento e eu vejo minha mãe pela segunda vez em 5 anos. Obviamente foi um reencontro muito emocionante, mas enxugamos nossas lágrimas rapidamente e nos sentamos para uma refeição com a família do meu marido. Depois de apresentá-la a todos, o garçom toma nosso pedido e a primeira coisa que Sara diz para minha mãe é: sua filha provavelmente já te contou, mas eu não vou beber nesta viagem. Minha mãe diz que não tem problema, você não precisa beber para se divertir, e que Sara ainda vai se divertir, mesmo que escolha não beber. Sara interrompe minha mãe para dizer que não é por escolha que ela não está bebendo, mas que está grávida. Lembre-se de que isso é 10 minutos depois de ela conhecer minha mãe. Minha mãe diz parabéns e continua com outra conversa. Sara interrompe minha mãe novamente e conta a ela como está grávida de 2 semanas e está muito animada. Minha mãe, que é da área médica, então diz a Sara a mesma coisa que nós, que ela provavelmente deveria esperar até o 2º trimestre para contar às pessoas, e Sara ignora completamente. A mesma coisa acontece com minha tia, primos, tios, irmã e avós, todos os quais ela nunca tinha conhecido antes. Meu marido mais uma vez fala com os pais dele e pede que eles por favor lhe digam para manter isso em particular, porque parece que ela está tentando desviar a atenção de nosso casamento deliberadamente.
Eles dizem que vão conversar com ela. Matt realmente vem até nós e pede desculpas, dizendo que concorda que isso saiu de controle e que o número de pessoas que sabem é muito maior do que o número que eles concordaram. Avançando, estamos sentados comendo enquanto esperamos por um dos nossos passeios. Uma família com quem eu morei por 3 anos quando me mudei pela primeira vez para o país do meu marido voou para o casamento e se encontrou conosco para o almoço. Eles nunca conheceram minha cunhada. A esposa e eu estamos conversando sobre o casamento e todos os preparativos, enquanto minha cunhada está sentada em frente a nós e ouve a conversa. Meu marido pede alguns shots para todos na mesa, quando sua mãe diz que não quer um, então ele diz ao garçom para tirar um. Minha cunhada ouve ele pedindo os shots e começa a gritar pela mesa. Eu não posso beber álcool. Você sabe que não posso tomar um shot. Por que você pediria um para mim? Todo mundo meio que para e olha para ela por um segundo, antes de meu marido dizer que não é um problema, já que Matt disse que quer 2. Todo mundo então continua sua conversa, incluindo a esposa e eu. Minha cunhada me interrompe e continua fazendo um grande alvoroço sobre como meu marido pediu álcool para ela quando ele sabe que ela não está bebendo. A esposa então diz que está tudo bem porque Matt disse que vai beber, então não vai ser desperdiçado. Minha cunhada então diz novamente como é irritante que meu marido tenha pedido um shot para ela e eu digo para não se preocupar porque eu vou beber se o Matt não quiser. Ela continua fazendo isso até eu finalmente dizer à esposa que ela não está bebendo porque está grávida. A esposa diz parabéns e pergunta há quanto tempo ela está e também diz a ela para ter cuidado ao contar para muitas pessoas. Essa situação acontece mais 3 vezes na semana que antecede o casamento. Agora, é por isso que eu posso ser a errada. Na última vez que aconteceu, ela estava contando para os meus amigos do ensino médio no casamento como ela estava doente, mas ninguém perguntou por que ela estava doente, eles apenas foram empáticos e dizendo que esperavam que ela se sentisse melhor. Eles vieram falar comigo e ela seguiu novamente reclamando de como estava doente meio que as incentivando a perguntar por que ela estava se sentindo tão doente, quando finalmente eu disse: Sarah, você está brincando? Ninguém está nem aí que você está grávida, eles nem te conhecem. Sarah saiu correndo chorando e minha sogra ouviu o que eu disse e contou para meu sogro, que gritou com meu marido dizendo como magoamos os sentimentos de Sarah e como ela está apenas animada. Meu marido não acha que fiz nada de errado, e meus amigos do ensino médio também acham que eu estava bem, porque conhecem a história por trás. Minha mãe e alguns familiares do meu marido acham que eu fui a babaca. Atualização. Meu marido e eu finalmente tivemos nossa lua de mel e estávamos inacessíveis durante nossas férias porque estávamos fora do país. Toda nossa família sabia disso antes de partirmos e dissemos a eles que a única maneira de nos alcançar em caso de emergência era ligar para o hotel. Sabíamos que Sarah estava indo para sua consulta enquanto estávamos fora e dissemos a ela que ligaríamos assim que voltássemos para casa. Meu marido e eu saímos o dia todo do hotel fazendo atividades, e quando voltamos encontramos um bilhete em nosso quarto dizendo que tínhamos que ir à recepção. Uma vez na recepção, a pessoa nos disse que tínhamos 7 chamadas perdidas da família e nos deu um número para ligar. Não sabíamos quem ligou ou do que se tratava, mas pensamos que era uma emergência. Ligamos para o número e era o Matt. Ele estava muito confuso e perguntou por que estávamos ligando para ele em nossa lua de mel e perguntou se estávamos bem? Dissemos que o hotel disse que este número ligou 7 vezes e perguntamos se estava tudo bem. Matt disse que estava tudo bem, mas que Sarah queria falar conosco. Matt chamou Sarah e ela nos perguntou como estávamos nos divertindo, mas só queríamos saber o que estava acontecendo porque estávamos muito preocupados. Sarah disse que foi ao médico e recebeu algumas notícias, perguntamos se estava tudo bem, porque ela continuava sem dizer nada e pudemos ouvi-la e ao Matt sussurrar um para o outro. Ouvimos Matt dizer a ela: Você realmente ligou para o hotel 7 vezes para contar isso? Poderia ter esperado. Sarah finalmente volta ao telefone e disse que o médico disse que ela ia ter gêmeos. Parabenizamos e perguntamos se havia mais alguma coisa. Pensamos que era uma emergência. Ela disse que não, só queria compartilhar a notícia porque está tão animada e assustada e não conseguia segurar. Ela disse que também ligou para minha mãe e contou a ela, elas são amigas nas redes sociais. Meu marido e eu apenas dissemos que estávamos muito felizes por eles, mas realmente não queríamos ser incomodados novamente se não fosse uma emergência. Sarah disse que estávamos sendo muito rudes e ela só queria compartilhar a boa notícia. Desligamos porque tínhamos que nos arrumar para o jantar.
Quando voltamos para os Estados Unidos, meus sogros nos buscaram no aeroporto e nos perguntaram se falamos com Sarah. Dissemos que sim, ela disse que estava tendo gêmeos e estávamos muito animados por eles. Meu sogro então disse que Sarah disse a eles que fomos extremamente rudes com ela em Matt e que fomos displicentes e desligamos o telefone. Contamos o que realmente aconteceu e eles disseram que não é isso que Sarah contou para toda a família. Agora estamos de volta à nossa casa e não falamos com Sarah ou Matt, mas Matt nos mandou mensagem de texto a ambos, mas a mensagem só chegou depois, onde ele disse que estava muito arrependido de nos incomodar em nossas férias e se sentiu horrível. Nós apenas respondemos por mensagem que está tudo bem, e que estávamos muito felizes por ambos. Tudo o que posso dizer sobre toda essa situação é que estou muito feliz por morarmos do outro lado do país de Sarah. Edição. Falei com minha sogra hoje, como todos disseram, Sarah não calculou seu tempo certo. Ela está realmente com cerca de 8 a 9 semanas de gravidez de acordo com minha sogra. Sarah também está tendo gêmeos que eram de 2 óvulos e 2 espermatozoides, não sei o nome médico, e cada um tem sua própria bolsa. Minha esposa, 29, me revelou ontem que é lésbica e eu, 35, estou arrasado. Estamos juntos há 10 anos, casados há 4. Ela era o amor da minha vida e a ideia de viver sem ela é insuportável. Ontem de manhã eu acordei, notei que ela estava sentada no pátio chorando, então obviamente fui consolá-la e descobrir o que estava errado. Enquanto lutava contra as lágrimas, ela conseguiu me dizer que é lésbica e está muito, muito arrependida, que não sente mais atração por mim, mas também não quer me deixar. Eu sempre soube que ela também se interessava por mulheres, mas isso nunca foi um problema para mim. Tivemos alguns menagens com mulheres diferentes ao longo dos anos e todos foram incríveis. Eu até estava bem com ela explorando esse lado dela com outras mulheres sem mim. Eu só queria que ela fosse feliz e realizada. O dia inteiro foi passado entre choros e conversas sobre nosso futuro agora incerto. Todos os planos que tínhamos feito sobre comprar uma casa, viajar, ter cães e gatos, aposentadoria, foram por água abaixo. Tínhamos uma vida sexual fantástica até alguns dias atrás. Fazíamos sexo pelo menos algumas vezes por semana e raramente falhávamos em satisfazer um ao outro. Experimentamos e crescemos juntos ao longo dos anos, explorando novas fantasias e descobrindo novas maneiras de agradar um ao outro. Eu disse a ela que não a culpava, que se ela realmente é lésbica não é culpa dela e ela não fez nada de errado, mas isso não diminui a dor. Ela é minha melhor amiga. Tínhamos um relacionamento maravilhoso e solidário e passamos por tantas coisas juntos, não suporto a ideia de perdê-la e recomeçar. Ela disse que não quer me deixar, que ainda quer um futuro comigo, apenas sem sexo. Mas também entende como isso é injusto para mim, então está tudo bem se eu encontrar uma amiga ou duas se eu quiser. Tudo o que realmente quero é ela. Estou loucamente atraído por ela e me certifico de dizer isso a ela todos os dias. Ela é a mulher mais sexy do mundo para mim, mas descobrir que a atração é unilateral obviamente partiu meu coração e prejudicou minha autoestima. Não sei o que fazer. Tenho certeza de que a maioria dos comentários que receberei será do tipo, siga em frente ou o clássico contrate um advogado, comece a malhar, mas não sei se sou forte o suficiente para fazer isso. Estou rezando para que ela acorde e perceba que cometeu um erro, que está apenas sobrecarregada e confusa. No fundo, sei que não é assim que funciona, mas as feridas ainda estão tão recentes que estou me agarrando a qualquer pequena esperança que consigo encontrar. Não temos filhos, todos os nossos animais de estimação morreram, mas acabamos de nos mudar para uma nova casa na semana passada, então podemos estar presos juntos até março do próximo ano, pelo menos. Só quero minha esposa de volta. Atualização, 1 ano depois. Olá, Reddit. Há muito tempo sem conversarmos. Achei que era hora de atualizá-los sobre a montanha-russa que foi o último ano da minha vida. Permita-me começar com algumas desculpas. Desculpe pela bagunça confusa que foi meu post original, eu estava um bagaço naquela época, e desculpas a todos que entraram em contato comigo e eu não respondi. Foram muitos e ficou muito difícil continuar respondendo com as mesmas respostas repetidas vezes. Agradeço a todos vocês que entraram em contato com palavras gentis e aqueles que compartilharam suas experiências semelhantes. 1 ano atrás hoje, eu acordei e saí da cama completamente inconsciente do fato de que minha vida estava prestes a desmoronar completamente ao meu redor. Naquela manhã, encontrei minha esposa em nosso pátio dos fundos, claramente angustiada. Então, obviamente, coloquei meu melhor chapéu de marido e fui descobrir qual era o problema. Eu assumi que era algo relacionado ao trabalho, mas estava muito errado.
Enquanto lutava contra as lágrimas, ela conseguiu me dizer que é lésbica e está muito, muito arrependida. Nunca esquecerei a sensação do mundo se fechando sobre mim quando o medo, o pânico, a confusão e o pesar mais intensos começaram a se instalar. Inicialmente, ela disse que não ia me deixar, que poderíamos fazer terapia de casal e encontrar um caminho juntos. É claro que concordei. 3 dias após receber essa notícia, minha mãe me informou que meu padrasto foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio 4. 3 dias depois, meu pai me disse que minha madrasta também foi diagnosticada com câncer de pele. Felizmente, minha madrasta fez uma cirurgia e está livre do câncer. Mas meu padrasto não teve a mesma sorte, ele faleceu em novembro passado. Ele era um homem maravilhoso, engraçado, gentil, bem-sucedido e impressionante, e sinto muita falta dele. Todos esses acontecimentos ocorrendo comigo em uma semana me fizeram entrar em completa espiral. Eu parei de ir ao trabalho, não conseguia comer. Não conseguia dormir. Eu apenas existia. Me tornei um com meu sofá e me distraía com podcasts de rock e maconha. Minha esposa fez o possível para estar lá para mim, mas ela estava obviamente passando por seus próprios tormentos e se retraiu para o próprio mundo, fisicamente e emocionalmente. Para dar um pouco de contexto, ela passou a vida toda com uma ansiedade paralisante, e apenas a ideia de uma conversa difícil era suficiente para fazê-la chorar. Mas meses antes de tudo isso, ela havia começado a tomar remédios para ansiedade, então agora ela finalmente conseguia me comunicar não apenas que era gay, mas todas as outras vezes em que a decepcionei. 10 anos de momentos em que fui desatento ou insuficiente como parceiro. Eu sempre pensei que nos comunicávamos bem, mas aparentemente era mais unilateral. E eu sempre achei que fazia um trabalho maravilhoso como marido, tentei ser atencioso, cuidadoso e compassivo. Nunca fui abusivo ou traí. Raramente brigávamos, e quando brigávamos, sempre acabávamos conversando como adultos. Eu achava que estava indo muito bem, mas não estava fazendo as coisas que ela precisava de um parceiro. Mas como ela nunca me comunicou isso, como eu poderia saber? Ouvir sobre todos esses pequenos momentos em que a decepcionei doeu muito, mas também me deu uma luz no fim do túnel. Uma missão. Salvar o casamento. Eu não podia fazer nada sobre ela ser gay, mas podia com certeza compensar cada instância de negligência. Elaborei um plano para provar a ela que valia a pena ficar comigo. Eu a surpreendi com um piquenique, comprei ingressos para o circo, fiz uma reserva em um restaurante pela primeira vez na vida e a levei para comer sua comida favorita. Comecei a aprender francês, ela é franco-canadense, assumi a liderança no planejamento de nossa próxima grande viagem. Comecei a escrever uma música para ela. Eu ia lhe dar aulas de violão, já que ela havia manifestado interesse no passado. Passei cada minuto de todos os dias pelos próximos 2 meses pensando em maneiras de mostrar a ela o quanto ela significava para mim. Ela também foi capaz de confessar que queria ter filhos. Tínhamos concordado desde o início que filhos não estavam nos planos, mas ela mudou de ideia. E por ela, eu absolutamente faria isso e disse isso inúmeras vezes a ela. Em maio, ela saiu do país para uma viagem com amigas para a República Dominicana. Estava planejado há pelo menos 1 ano. Concordamos em ter contato mínimo durante a semana de viagem para que ela pudesse colocar a cabeça no lugar e realmente descobrir o que queria. Na verdade, nos encontramos no dia anterior à partida dela e foi a primeira vez em 2 meses que senti que tudo realmente ia ficar bem. Mas no dia em que ela voltou para casa, ela oficialmente terminou nosso casamento. Agora, uma das partes mais difíceis dessa situação foi que acabávamos de nos mudar para uma casa grande com alguns colegas de quarto em 1º de março. Nenhum de nós podia se dar ao luxo de ela se mudar imediatamente. Isso teria nos prejudicado financeiramente e aos nossos colegas de quarto. Moramos em Vancouver e é muito caro aqui. Então, encontramos um sistema de compartilhamento do quarto. Houve até momentos em que ainda compartilhávamos a cama, mas eventualmente isso se tornou doloroso demais. Então, renovei o grande galpão em nosso quintal com um futon, ar-condicionado e uma TV e basicamente vivi nele durante todo o verão. Ela começou a namorar alguém, então, com o tempo, ela ficou cada vez mais ausente até que praticamente se mudou, mas continuou pagando o aluguel. Durante esses meses, muitas pessoas próximas a mim passaram por tragédias também. Um dos meus melhores amigos perdeu a mãe para o câncer. Um bom amigo do ensino médio perdeu a esposa para o câncer também. Eu a conhecia pelo trabalho e pude vê-los começar o relacionamento, se casar e ter uma filha linda apenas para acabar de forma tão incrivelmente trágica. E algumas semanas antes da morte do meu padrasto, a parceira de longa data da minha meia-irmã escolheu acabar com a própria vida.
A quantidade de tristeza que senti por mim e por aqueles próximos a mim era insuportável. Inimaginável. Tanta perda em um período tão curto. Todos os dias, por meses, pensei em acabar com tudo, mas continuei principalmente porque não podia fazer isso com meus pais. Para todo o mal que aconteceu, também houve coisas boas. Saí do meu emprego tóxico, mas bem remunerado, em maio devido ao meu grande estresse e à falta de simpatia deles em relação à minha situação. E isso me levou a encontrar um emprego dos sonhos alguns meses depois. Agora, trabalho como cara de controle de qualidade do departamento de guitarras de um grande varejista de música. Posso tocar, testar e consertar guitarras todos os dias e é um sonho se tornando realidade. Alguns amigos e eu entramos em um concurso de rádio no verão passado e realmente vencemos. Improvisamos um comercial de 30 segundos, enviamos, entre mais de 80 inscrições, ganhamos $10.000 e uma transmissão nacional. Minha ex-esposa até viu nosso comercial passar na tela grande antes de um filme uma vez. Comecei um canal idiota no YouTube com um bom amigo fazendo vídeos idiotas de reação. Ainda não é remotamente bem-sucedido, mas é uma saída divertida. No Natal anterior ao da minha esposa se revelar, ela me deu o box Blu-ray de toda a série Dragon Ball Z. E de alguma forma conseguimos assistir a tudo isso. Antes, durante e depois da separação. Estou muito orgulhoso disso para nós. E finalmente, em novembro passado, conheci alguém muito especial. Ela também estava saindo de um casamento de longa data e eles se separaram por praticamente o mesmo motivo. Estamos oficialmente namorando desde o primeiro dia do ano. Ela é absolutamente maravilhosa. Linda, inteligente, bem-sucedida e uma artista incrivelmente talentosa. Ela me inspirou a começar a pintar e eu a inspirei a aprender violão. Estamos nos ajudando a curar e a aproveitar a vida novamente. Minha ex e eu estamos em bons termos. Ainda nos importamos um com o outro e só queremos o melhor um para o outro. Ela estava lá quando vimos meu padrasto pela última vez. Ela e minha mãe ainda são amigas, o que sinceramente me deixa muito feliz, e ela oficialmente se mudou em 1º de março deste ano. Foi uma jornada louca. De desabar e chorar meus olhos 10 vezes por dia, para onde estou agora, com o melhor emprego que já tive e um novo relacionamento promissor e divertido. Eu realmente não achava que iria sobreviver, mas sobrevivi. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.